Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Tech Talk, agora oficialmente a segunda temporada. Tenho o prazer de receber hoje aqui o Felipe Barranco da Flix. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, Emir? Tudo ótimo, cara. A gente vai bater um papo aqui, a gente já estava conversando um pouco antes aqui, tem bastante história boa e novidades para dividir com vocês. O Felipe, para quem não conhece, ele é graduado em marketing, ele foi diretor de marketing na Aon durante quase 10 anos. Aon, que é uma das maiores corretoras do mundo. Empreendedor desde os 17 anos e cofundador e CEO da Flix. Felipe, divide com a gente estava falando do Pedro agora há pouco, por isso que eu soltei um Pedro. Felipe, divide com a gente, como que foi, por que você foi para o marketing? Você é empreendedor desde os 17, né? Muitas vezes a gente vê a pessoa com o perfil empreendedor, ela vai para a administração. Uhum. Por que o marketing te pegou? Boa. Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, Emir, a Silvia, todo o time da Tex. Um prazerzaço para nós aqui fazer parte dessa iniciativa tão bacana. Eu comentei contigo que eu acompanho aí quase todos os episódios e para mim, maior satisfação estar aqui. Eu acho que a veia empreendedora veio de família, né? E aí qualquer formação que eu tivesse, eu ia enveredar para empreender mesmo. O mercado de marketing tem muita oportunidade de você empreender também, né? E esse meu início de empreendedorismo lá com 17 anos, eu ainda entrando na faculdade, né? Naquela transição entre escola e faculdade, eu comecei a entender junto com um primo meu, que é um grande amigo, irmão, o que é de fato ser empreendedor, o que é de fato a gente tentar construir algo. E naquele momento, né, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma estratégia, sem nenhum plano de negócio, a gente começou a construir o que seria o nosso primeiro negócio, que era um estúdio de design para desenvolvimento de sites. Legal. Né? A empresa chamava Site Factory. Então, assim, era uma fábrica de sites. Que ano que era? 98, Tá. 97, 98. Era muito no começo, né? Era embrionário total, assim, toda a parte de desenvolvimento. E eu sempre fui um cara muito comercial. E meu primo que desenvolvia, que digitava os códigos, eu não entendia nada, ele lia os livros, era design. E naquele momento foi o início da nossa jornada empreendedora. Então, assim, eu acho que qualquer formação que eu tivesse, o resultado ia ser tentar desenvolver alguma coisa inicialmente. E naquele momento em marketing, eu acho que foi um pouco do período de ouro, assim, do marketing, né? Grandes nomes. Tem alguém que naquela época você admirava, você tinha como referência? Ali tinham vários, né? Eu acho que o que eu falar agora, todo mundo vai saber porque continuam sendo, né? Então, você tem Nizam, Washington Oliveto, Sim. Serpa. Então, assim, você tinha grandes nomes, grandes ícones da publicidade que a gente acompanhava demais, né? Que já eram formadores de opinião, que naquela época, sem serem chamados, já eram influenciadores, né? De um mercado super importante. E você vê trabalhos dos caras aí até hoje sendo exaltados. Então, assim, a gente sempre teve muito essa galera como um espelho mesmo, né? De que maneira que eu quero chegar, de que forma que eu quero construir a minha carreira. E, obviamente, que como a gente entrou ainda muito cedo nesse ambiente de internet, entendendo, você tinha uns nomes ali de empreendedores no ambiente de internet. Eu lembro que tinha a Mandic, né? Que era um grande player também, que a gente, olhava ali pro fundador da Mandic e falava, coisa espetacular o que esse cara tá fazendo e de que maneira que a gente pode evoluir. E quantas vezes ele construiu coisas absolutamente relevantes, né? Impressionante, assim. Acho que é um dos principais cases, né, de início de história da internet no Brasil.
Entre outros, assim. Mas, putz, a galera de marketing, assim, Nizam até hoje, né? E ao longo da minha estrada aí, alguns contatos que eu consegui ter, né? Algumas Legal. reuniões que foram feitas. Você vê na prática, né? O que você estava idealizando. Então, acho que esses caras, eles foram, para mim, grandes influenciadores de eu tentar se tornar algo parecido, né? Porque próximo é difícil. Esses caras são Os caras são ali. muito bons, mas a jornada é essa, né? Inclusive, o Washington Oliveto tem um podcast e alguns episódios são patrocinados pela Bradesco Seguros. Então, bem interessante, conteúdo muito bom. Quem tiver oportunidade, acompanha lá, que tem coisa muito interessante. E quais foram os teus primeiros trabalhos dentro da área de marketing? Então, a gente, assim, eu no paralelo A Site Factory? a Site Factory, né? Eu comecei a cursar a Faculdade de Comunicação Social, Marketing, Publicidade. Depois da Site Factory, a gente foi evoluindo o que seria a nossa empresa, né? Começamos a entender um pouquinho mais do ambiente digital. E aí fomos convidados a ser sócios de algumas startups, aí, algumas .com naquela época, né? Que as startups hoje em dia eram as .com naquela época da bolha. A gente tinha já uma experiência super importante no desenvolvimento do que seriam novas interfaces, né? Esse meu primo, ele começou a se desenvolver muito rápido com relação a códigos, a novas ferramentas. Então, assim, a gente começou a entrar num ambiente de empreendedor um pouco mais voltado para tecnologia, Tá. não só para design, né? E isso foi acontecendo. A gente, tinha alguns sites que nós fomos sócios naquela época. Tinha um site que, para mim era muito interessante, chamava Portal do Homem. Era uma réplica do que tinha sido feito lá nos Estados Unidos, que era o Demand.com. Aí a gente tinha um sócio peruano na operação, que o cara veio dos Estados Unidos com várias ideias, sentamos numa mesa, não, porque a gente precisa fazer o Demand.com aqui no Brasil, porque que era um portal voltado para o homem, né? Para geração de conteúdo para o homem, para dicas, dicas de presentes que ele poderia dar para a esposa, para a namorada, para a mãe. Então, assim, era um primeiro portal de informação e de conteúdo para um público que você tinha também um e-commerce atrelado àquilo, porque você pegava as dicas de presente e podia Tava comprar. linkado ali. Exatamente. Então, esse foi um dos primeiros, uma das primeiras empreitadas no ambiente.com. A gente também fez parte do Dr. Mundi, que era um outro site voltado aí para health. Tá. Então, putz, Interessante como as coisas vão, no futuro, os pontos vão se ligando, né? impressionante. Você vê, fazia aquilo, parecia uma coisa qualquer, e quanto isso, Nossa. às vezes, contribui para o momento que você vive hoje, né? Muito. E ajudou muito a gente entender e construir o que de fato poderia ser a Flix, né? Mas foi uma escola assim. A gente tinha 20 anos, né? Aquela loucura, né? Mas foi uma escola muito, muito interessante, aquela época de início de empreendedorismo, né? Ainda olhando muito para marketing, muito para comunicação, porque eu lembro que eu comandava a área comercial do Guia do Homem. E você tinha toda a publicidade do site para vender, todo o editorial, todo o conteúdo. E aquilo já era um desafio muito grande, né? Porque as pessoas estavam entendendo o que era internet, estavam começando a conceber o que era investimento em mídia, né? Hoje em dia a gente fala de CAC, de LTV, Sim, essas loucuras. sim. Isso não era nem pensado ali atrás, né? Porque naquele momento era muito barato, né? Você comparar um banner ou um full banner Quanto que isso... com uma meia página no jornal, né? Então, assim,
E hoje em dia você vê que putz, mudou completamente de figura. Porra, por que eu vou colocar no jornal? Eu não consigo nem saber quem viu aquele. É ao Exatamente, contrário. exatamente, exatamente. E para quem não está ligando, né, o Felipe, eles fundaram a Flix acho que foi autorizado em outubro de Foi 2020? autorizado em 2020, Isso. exatamente. E eles atuam dentro do sandbox da SUSEP com seguro de residência. Então, até aqui, né? Me conta um pouquinho, como é que você foi parar no mercado de seguros? Como é que você saiu do... Saiu não, né? Mas como é que evoluiu do site e foi para o mercado de seguros? Não, muito bom. Na verdade, assim, para mim foi uma evolução meio que natural, Tá, né? A minha família é do mercado de seguros, né? O meu pai, que é um dos idealizadores e fundadores da Flix, é corretor de seguros, atua no mercado há mais de 30 anos. legal. Então, eu indiretamente sempre acompanhei esse mercado. E num determinado momento da minha vida, eu decidi pausar um pouco a minha vida de empreendedor. Eu falei, eu quero saber como é que funciona um pouquinho sentado do outro lado da cadeira. E aí, numa tomada de decisão super importante, que a gente toma às vezes na nossa vida, a gente não sabe o quanto vai ser importante ou não, né? Sim, Mas essa para mim, eu realizo hoje que foi uma das mais importantes. Eu decidi ir para o mercado corporativo dentro do mercado de seguros. tá. Então, assim, eu tinha naquela época várias possibilidades de trabalhar na indústria automobilística, na indústria de mobilidade. E eu tinha uma oportunidade no mercado de seguros, que, como você comentou, que foi na Aon, e que para mim ali foi um divisor de águas da minha vida profissional. Então eu atuei na Aon por quase 10 anos. A Aon, como você bem colocou, é uma das maiores corretoras de seguros do mundo. É uma empresa assim com uma estrutura impressionante, impressionante, estrutura de crescimento, a estrutura de desenvolvimento, de fomento de fato do mercado. E você imagina, na época que eu trabalhava na Aon, você tinha 70 mil funcionários no mundo. Caramba. Então, assim, ali dentro já é uma universidade, é um MBA, um doutorado. Se você quiser, de fato, você conhece o mercado de seguros do mundo. Porque você tinha o nosso link interno ali e você se conectava com a área de placement do Japão. Imagina a quantidade de trocas que a gente consegue ter numa empresa desse tamanho. E a empresa te proporciona isso, né? Você aprende muito dentro da própria empresa, né? Com Não, pessoas com experiências, é impressionante. mercados de maturidade absolutamente diferentes. É impressionante, assim. E se você tiver, de fato, a vontade de se aprofundar, você vira um expert, assim, porque você conhece o mundo inteiro e no detalhe. Porque empresas como a Aon geram relatórios super consistentes, detalhados para os clientes, para o mercado como um todo, né? Então atua não só para cliente, mas atua para seguradoras também. Então esses insights que são gerados ali através dos dados que são coletados, você, né, de fato se aprofunda mesmo no mercado global. Então, e eu atuando na área de marketing ali, eu comecei minha carreira atuando na área de marketing do Brasil, depois eu passei a assumir a diretoria de marketing da América Latina. Que aí você consegue ir mais profundo ainda no nosso mercado emergente, muito, né? Você vê o mercado de seguros na América Latina com um crescimento exponencial e cada vez maior, né? E você vê hoje pelas insurtechs que aparecem da América Latina toda, né? Sim. Então, para mim, foi uma evolução natural, foi uma migração natural. Eu queria entender um pouco mais desse mercado de fato. E para mim ali foi fantástico. Assim, eu me tornei um outro profissional depois de
entender o que é o mercado corporativo, porque até chegar na Aon, eu sempre atuei em empreendimentos próprios, ou eu trabalhava em agência de publicidade, que obviamente é um ambiente profissional, mas não é um ambiente Sim, corporativo, sim. né? Você não tem governança corporativa. Uma multinacional do porte da Aon tem uma série de políticas e formas de se fazer as coisas que deve ser um aprendizado muito grande, né? Não, muito, assim, e era aquilo. Pô, eu queria entender um pouquinho mais sobre o mercado de affinity, não nos Estados Unidos inteiro, só em Nova York. Era conexão, eu falei, eu quero entender como é que faz a penetração, de que maneira que vocês trabalham os canais. E assim, da mesma forma que a gente Fantástico. respondia para a galera lá fora, pô, a troca era... E aí, você tinha encontros anuais, globais, então assim... para quem gosta do mercado de seguros, e o mercado de seguros está ficando, graças a Deus, né, cada vez mais atrativo Sim. para grandes talentos, você passar uma temporada da sua vida numa grande empresa, eu acho que é muito válido. E esse movimento que você teve, né, enfim, da sua família, né, do seu pai, já trabalhar no mercado de seguros, ser corretor de seguros, é algo muito comum no nosso mercado, né? E o que eu acho interessante foi a história do Omar, é a sua, é pessoas que empreendem, vindo de uma família de corretores, encontraram lacunas, necessidades para empreender em tecnologia. Então você vê que são histórias de crescimento rápido, né? E você vê que existe uma necessidade, existe uma carência, existe uma oportunidade muito grande para isso. Então, às vezes, conversando com alguns corretores, né, da Tex, fala assim, pô, mas meu filho não quer saber, minha filha não quer saber. Agora só quer saber de jogo, de tecnologia, de não sei o quê. Pô, mas o tamanho da oportunidade que você tem para isso dentro desse mercado é impressionante, né? Ah, não, ele não gosta porque ele acha o mercado de tal jeito. Ótimo, ele pode não ser mais desse jeito. Sim. Com pessoas que tenham essa vontade de encarar essa mudança. Dentro da Aon, você percebeu... Por que o seguro residencial? Lá você percebeu uma oportunidade, uma baixa penetração desse ramo? O meu pai, ele começou a trabalhar, a corretora no início era muito voltada para produtos financeiros. Tá. Então, assim, posso estar sendo equivocado aqui, mas acho que não. Acho que a corretora do meu pai foi uma das primeiras a emitir uma apólice de seguro-garantia no Brasil. E ele sempre gostou muito desse tipo de produto. Garantia, crédito, todos os produtos que estavam muito atrelados à área financeira. Mais ou menos há 12 anos atrás, ele começou a se interessar por produtos para pessoa física. E queria entender esse mercado também. Por que não as pessoas não consumiam seguro? Por que de fato as pessoas não acordavam e falavam assim, puta, hoje eu preciso comprar ou contratar um seguro residencial, um seguro de vida, um seguro do meu carro, um seguro do meu celular. E meu pai sempre teve um trânsito muito bom no mercado imobiliário. Tá. E tinha uma pessoa super próxima a ele, de uma administradora de condomínio, amiga, pessoal, ele fez uma reunião e falou assim, vamos desenhar um produto residencial que seja de fato um benefício para o seu cliente? Vamos. Aí ele sentou com a Marítima, né? Uhum. 12, 13 anos atrás. E desenharam um produto residencial com características muito, para aquela época, inovadoras, que ainda ainda hoje são inovadoras, né? Então, assim, eram produtos mensais, eram produtos que não tinham nenhum tipo de burocracia para você Caramba. contratar e cancelar, eram produtos onde tinha um embarque de assistência super importante, porque é sabido que o seguro residencial ele tem uma baixa sinistralidade, principalmente em grandes eventos, né? Então, assim, como é que ele vai conseguir se relacionar com o consumidor
se é só na hora do sinistro. Uhum. Assim, sinistro para nós é o nosso dia a dia. Se não tiver sinistro, não tem o seguro, Sim. né? Mas como é que ele se relacionava? Então, eles embarcaram... Uma forma de construir valor, né? De ter esse ponto de contato. E de ter o relacionamento, né, com a marca. Eu acho que isso era uma coisa que faltava no mercado de seguros. De que forma que a gente constrói marca e o que em marcas mais exponenciais a gente fala, né, do amor pela marca. De que forma que... Pô, porque a pessoa ama a Apple, porque a pessoa ama a Coca, o Spotify, porque a marca se relaciona com a pessoa. Construiu esse produto, o produto começou a ter um sucesso muito grande, ele começou a abrir muitas frentes dentro do mercado imobiliário. Só que num ambiente analógico, você tem algumas barreiras de entrada que você, trazendo o produto para o ambiente digital, você tira. Uhum. Você pode até criar outras, mas aquelas que estavam sendo barreiras importantes. E aí foi nesse momento, lá para final de 2018, que ele começou a conversar comigo, almoço de domingo, tomando vinho. Eu tinha acabado de assumir a América Latina na Aon, estava super feliz, numa crescente. Voando. Aí ele falou, não, nós precisamos fazer uma transformação digital no meu produto. Aquilo já, naquela época, né, eu já falei, caramba, meu pai tem 71 anos. Falei, pô, o cara tá com a cabeça atualizada, né? Putz, a gente tem essa complicação para entrar nesses condomínios, para entrar nessas administradoras, nessas imobiliárias. E ele falou, putz, eu acho que se a gente pegar esse produto e transformá-lo digitalmente, colocá-lo numa plataforma para a gente poder distribuir, eu acho que a gente vai ter um sucesso. E aí, naquela época, já começou o que seria o conceito de go-to-marketing da Flix. Uhum. A gente faz a conexão com as administradoras, com as imobiliárias, não precisamos vender direto, a gente vende através deles. E aí eu falei, putz, vou começar a entender um pouquinho, né? E aí eu comecei a me aprofundar no mercado de Affinity, dentro dessa escola, desse MBA chamado Aon, né? Eu lembro que tinham números assim engraçados, né? Se crescia 0,5% o mercado de Affinity nos Estados Unidos, era, sei lá, 1 bilhão de prêmio. Eu falei, caramba, por quê? Por que lá é tão mais fácil você crescer o mercado? Por que aqui a gente não consegue desenvolver algo que faça sentido para o consumidor final, que seja importante para quem está distribuindo e que esteja completamente de acordo com o propósito de quem está desenvolvendo o produto. Perfeito. Essa somatória precisa dar um resultado positivo, porque todo mundo quer fazer alguma coisa interessante. As seguradoras, hoje em dia, eles querem desenvolver um produto. Os canais de distribuição, eles querem distribuir um produto interessante e o cliente quer consumir. Pô, vamos tentar criar essa história. E aí foi aí que a gente falou, putz, vamos começar então pelo residencial, que a gente já tem mais intimidade, a gente já tem um mercado potencial já bem conhecido para nós. Legal. Então aí que a gente falou, ó, e você tem indicadores razoáveis para o produto residencial, né? E aí, ainda mais a hora que a gente se transformou numa seguradora, manter equilíbrio, sustentabilidade no negócio. A gente sabe que a sinistralidade ela é equilibrada. Então, a gente falou assim, putz, vamos começar com um produto que é um pouco mais fácil de você se moldar, mas super desafiador para vender também. Sim. Né? Então, sim. assim, foi esse caminho. E o momento que isso aconteceu, né? Era enfim, começou, né, a tratativa no começo da pandemia e, assim, qual foi o aprendizado disso? Assim, o residencial é até interessante, porque as pessoas passaram mais tempo em casa e viram a necessidade daquilo, né? Toda hora você precisa. Então, talvez tenha muito fit com o que você falou, de
pô, eu quero criar um produto que as pessoas usem. É isso. O que parece que é óbvio para qualquer mercado, e no mercado de seguros parecia que era o contrário. Não, vamos ter um produto, mas ó, se o cara usar muito, a gente tem que aumentar. Não, peraí, mas vamos criar um produto que funciona a lógica se o cara usar. Como que foi fazer isso nesse momento de pandemia? O que ajudou? O que atrapalhou? O medo, né, de começar um negócio e fazer essa mudança grande que você fez? Não, foi assim. Hoje a gente dá um pouco de risada sobre aquilo, mas foi assustador, né? Porque nosso plano estratégico era lançar a Flix, a primeira versão da Flix, em abril de 2020. Tá. E nós concretizamos o plano. Nós lançamos em abril de 2020 em casa, todo mundo em casa, era um mês de pandemia, mas não tinha o que a gente fazer, a gente não queria esperar mais, né? Você conhece muito de tecnologia, de tudo que isso envolve por trás, então a gente precisava colocar no ar para começar a rodar, né? Vamos colocar o MVP no ar e vamos começar a testar. E eu acho que mais desafiador do que simplesmente colocar no ar para testar e aí começar a testar os canais, começar a testar as integrações, que quando a gente foi para o ar, na nossa primeira versão, a Flix era uma plataforma de distribuição de seguros e assistência, Tá. num formato de corretor. Nós éramos corretores ainda, né? Uma curiosidade, para quem não sabe, o primeiro edital da SUSEP, ele era para ter sido lançado antes, e ele foi colocado em suspensão por causa da pandemia. E voltou ao edital em junho ou julho, que foi liberado o edital do primeiro sandbox. Então a gente colocou nossa plataforma no ar, começamos a testar o que seria o canal. Depois de 2 meses a SUSEP volta com o edital. E assim, a gente não sabia do edital. Não sabíamos do edital. A gente não tinha a mínima noção. Quando a SUSEP relança o edital, a gente vê a oportunidade principal de ter mais autonomia no desenvolvimento dos produtos. Perfeito. Aí eu olhei para os meus sócios e falei assim, vamos emplacar nessa? Porque acho que pode ser uma grande oportunidade para a Flix ter autonomia de colocar na frente do nosso parceiro distribuidor o melhor produto possível de seguro. E aí foi que outro desafio no meio da pandemia. A gente participou do edital inteiro, em casa também. Uhum. Todas as entrevistas com o SUSEP, todas as conversas que foram assim também muito positivas, muito assim. Acho que foi uma mudança super importante e necessária, né? Para de fato trazer mais movimento para o mercado. Eu não digo que o mercado de seguros não era inovador. Assim, eu acho que você tem cases do mercado de seguros que eu sou fã. Não vou citar um, porque senão vou ter que citar vários de seguradoras tradicionais, Sim. de modelos de distribuição, né? Mas foi muito importante naquele momento para movimentar, para chacoalhar um pouquinho do que é o mercado. O time da SUSEP é impressionante, né? Não, Assim, o pessoal muito bom, né? Muito, muito. Tive alguns contatos com ele, algumas reuniões, afim, interessado, É isso, né? é isso. Isso aí desde o princípio até hoje. Então, até hoje as conversas que a Flix tem com a SUSEP, elas são rápidas, francas, de fácil resolução. Legal. Então assim, a gente vê o órgão regulador querendo trazer isso para o mercado, querendo movimentar de fato. E aí é um caminho sem volta, né? E isso aí vai ser bom para todo mundo. Sem dúvida. Ponto. E aí participamos de todo o processo, então foi tudo no meio da pandemia. Para nós, calhou do produto ser
interessante naquele momento que você falou. As pessoas começaram a realizar a real importância e significado do seu patrimônio, né? E assim, Emília, a gente sempre fala lá dentro de casa. O nosso produto tem um impacto. Eu acho que qualquer produto de seguro tem um impacto social muito importante. Muito importante. E o residencial, na maioria dos casos, pode ser o único patrimônio daquela pessoa. Imagina se ela perde aquilo, né? E a gente tem casos que a pessoa mora e trabalha na casa, então ela perde a casa e o trabalho. É muito sério, é muito sério. Eu acho que é um mercado, a gente trabalha num mercado que a gente de fato impacta diretamente na vida das pessoas. Sim. Né? Eu lembro que eu tive meu chefe na EON que ele falava sempre disso, assim, como o mercado de seguros pode transformar uma sociedade, né? Você tem, e não só o produto pessoa física, né? Se você tem uma operação grande, de grandes riscos, numa fábrica onde uma cidade inteira Depende daquela... depende daquela fábrica, se aquela fábrica pega fogo, acontece alguma coisa e tem que parar, putz, impacta a cidade inteira. Então, assim, eu acho que tem muito esse propósito, e as pessoas começaram a entender. Eu acho que aí começa essa revolução, que é a responsabilidade do órgão regulador também, né? Começar a fomentar isso, começar a gerar conhecimento, gerar conteúdo, obviamente que é a responsabilidade do ecossistema inteiro, mas naquele momento as pessoas começaram a realizar que o quão importante é o que a gente fala de senso de proteção, né? Ou a consciência financeira que a gente está trazendo para o mercado de seguros. Pô, fantástico. E eu lembro quando a gente estava desenvolvendo no Teleporte a parte de residência, que eu acho que essa é uma comparação que as pessoas frequentemente fazem, né? Fala, pô, o seguro do meu carro custa 3 mil. E meu carro custa 10, sei lá, 10 vezes menos do que custa a minha casa. É isso. Então, o seguro da minha casa deve ser um absurdo. O pessoal aqui na Tex, quando estava desenvolvendo, casa de ferreiro e espeta de pau, né? Tem um monte de gente que não trabalha com seguro o dia inteiro e não tem uma apólice. Não tinha. E eles desenvolvendo falavam, cara, acho que tá com problema o retorno da companhia, porque tá dando R$ 200, tá dando R$ 300. Eu enfiei cobertura lá no negócio e tá dando muito baixo. Então, realmente, as pessoas acreditam que não entendem como um risco é exposto, como outro risco é exposto e o quanto isso impacta, né? Para se tornar possível constituir uma seguradora, quais foram os benefícios do modelo do sandbox regulatório? Como que isso antecipou ou aproximou isso da realidade para vocês? Ah, completamente, completamente. Tem uma história engraçada que nessa mesma época que a gente começou a testar o nosso produto, no modelo atual de empreendedor, você vai se baseando em rodadas de captação de investimento para ir crescendo ao longo do tempo. E com a Flix não foi diferente. A gente, no momento que lançamos a primeira versão da Flix, automaticamente a gente começou a conversar com fundos de investimento. Tá. Que começaram a procurar a Flix para entender modelo de negócio. E eu tive alguns retornos bem interessantes desses fundos, e um deles foi esse, né? Pô, você está distribuindo só, né? Que já é muita coisa, mas você depende de um terceiro para desenvolver o produto. Então você não é produto, você é canal. Interessante. E isso foram uma meia dúzia. Comecei a pensar, aí um dia eu liguei para o meu sócio, o Marcão, falei, Marcão, precisamos abrir uma seguradora. Aí ele falou, como assim? A gente acabou de lançar a plataforma, né? Colocamos todo o nosso dinheiro aqui. Você tem ideia o que é abrir uma seguradora? Eu falei, tenho, mas nós precisamos abrir, porque assim, está cada vez mais evidente, e não era para captação de recursos, a gente sabia
que o desenvolvimento do produto era muito importante. E quando a gente trouxe a Flix para o ar, a gente sentou com um parceiro nosso, segurador, e desenhamos na ponta do lápis o que a gente precisava. Eu vou pegar esse gancho rápido e eu volto. O produto da Flix, que você estava comentando, nosso produto de entrada hoje custa R$ 9,90 por mês. Então, assim, com 8 chamadas de assistência no mês. Caramba. Então, assim, a gente precisou desenhar na ponta do lápis, assim. A gente quase se transformou em atuariais. Sim. Então, assim, naquele momento eu liguei para ele, e o Marcão é um cara que desenrola o que precisar. Aí ele joga na minha cara até hoje, que eu liguei para ele numa quarta-feira às 8 horas da noite, falando que a gente precisava virar seguradora. Na quinta-feira de manhã, ele leu a notícia do edital e me ligou e falou: já sei como a gente vai virar seguradora. Eu falei, pô, aí tá fácil, né? Mas foi nessa virada de chave, Mir. Sim. E aí a gente começou, obviamente, a entender o edital, analisar todas as possibilidades. E o Sandbox foi, de fato, uma aceleração para empresas de core de tecnologia terem acesso a desenvolver produtos, né? Então, assim, hoje a gente posiciona a Flix como um novo modelo de seguradora no país. Nativa digital, mas o principal, eu acho que dessas operações que se habilitaram no primeiro edital, agora tem o edital número 2, que já começaram a sair algumas licenças, é a liberdade de desenvolver produtos, né? E com questões regulatórias muito parecidas, assim. A Flix, ela é regulada de fato como as grandes, né? Proporcionalmente, mas Sim. a gente tem as regulações normais. Você teve uma necessidade de capital de risco integralizada menor, porque isso aí você dava acesso, né, as empresas a conseguirem fazer acontecer. Então, acho que isso de fato é uma revolução. Sim. Porque você não cria um sandbox e fala, olha, você vai ter as mesmas situações, os mesmos critérios. Sim. Você tem um muro enorme para chegar no sandbox. Não, não faz sentido. Então, assim, os critérios eram mais brandos, né, ou menores, mas todo o processo junto à SUSEP foi também criterioso, né? As entrevistas, o que a gente teve que apresentar por trás, não foi só um PowerPoint, né? A hora que a gente apresentou o PowerPoint, é maravilhoso. Aí você tinha uma diligência técnica e de tecnologia dentro da gestão do sandbox, que aí a gente tinha que apresentar o código, porque eles queriam entender de fato, porque naquele momento era um dos 5 projetos especiais da SUSEP. Então tinha que funcionar, não adianta. Então, assim, foram de julho até outubro, todos esses meses de reuniões, entrevistas, assessments, tudo para eles terem a certeza que eles escolheram, de fato, fantástico, as empresas mais... E com essas antecipações aí de tempo, né? A gente, não só a Flix, os outros que fizeram parte do primeiro edital e que, de fato, seguiram, a nossa seguradora ficou pronta em 6 meses. Caramba. Então, assim, é uma inovação, é uma iniciativa de trazer desenvolvimento para o negócio, para o mercado. Sim. Você, corretor ou segurado, que eventualmente está assistindo aqui o conteúdo, tem a oportunidade de conhecer uma das pessoas por trás de uma seguradora, que é algo que parece tão distante, né, para a maior parte das pessoas. Eu acho que tem aprendizados aqui bem legais. Quais são hoje os produtos da Flix? Hoje a gente tem o residencial, compreensivo residencial. Que parte de R$ 9,90. Parte de R$ 9,90. Você tem, hoje na nossa plataforma, na vitrine ali,
Você tem 5 pacotes que você constrói entre coberturas securitárias e assistências, aí você formata o seu Legal. produto, a gente tem mais de 200 combinações possíveis a serem feitas. É o que tem hoje no nosso site. E a gente está em breve lançando o nosso primeiro produto adicional, que é um produto empresarial para PME. Fantástico. Que também não só por oportunidade de mercado, mas por a gente entender que existe uma faixa desse PME que ainda não é atendido, que não é enxergado dentro do mercado, que a gente vem com um produto também para revolucionar. Da mesma forma que a gente traz um residencial a R$ 9,90, a gente vai trazer um empresarial muito acessível para que todos os layers aí do mercado consigam se proteger. Então, desde uma vendinha pequenininha, né, que é a vida do comerciante ali de 5 metros quadrados, esse cara vai ter acesso ao seguro para poder se proteger. A ideia da Flix, o propósito da Flix é proteção. A gente precisa trazer o senso de proteção na vida das pessoas. Num primeiro momento, a gente quis proteger os lares e vamos continuar de uma maneira bem efetiva e obviamente, querendo crescer cada vez mais aqui. E agora a gente vai proteger o negócio das pessoas. Fantástico. Propósito, né? Propósito. O Felipe, a gente durante um tempo via bastante, principalmente quando falava em rodadas de venture capital, a gente ouvia bastante tirar o intermediário. Então, o corretor de seguros, todos os canais de distribuição eram tidos como intermediários. E você falava, bom, se eu tirar quanto que eu pago para esse cara? Tantos por cento. Bom, se eu tirar esse cara, eu não preciso pagar isso, eu aumento aqui meu... E parece muito legal para alguém que não entende nada de seguros, né? Para um fundo que não tem essa expertise ou não conhece o mercado como ele funciona. Você tendo vindo de uma corretora de seguros, isso é diferente? Era uma premissa válida para vocês ou ter os canais de distribuição era parte da estratégia? Emir, assim, ter os canais de distribuição era fundamental na estratégia. E aí você tem os canais por afinidade, você tem o canal corretor que pra gente é super importante e sempre foi, né? Senão eu estaria dando um tiro no meu pé, né? Se eu quisesse vender diretamente, eu estaria acabando com uma possibilidade aonde a construção da minha família foi Sim. baseada, né? Então, assim, desde a concepção do que seria a Flix, mesmo sendo uma corretora, a gente ia dar acesso a outros canais através de tecnologia para poderem distribuir aquele produto. Então, assim, Legal. a gente constrói a Flix e no dia que a gente lança, a gente já tem toda a nossa estrutura de API, de white label, pronta para qualquer canal poder distribuir o nosso produto. Lembrando que éramos corretores também, né? Então, assim, dentro do nosso modelo de negócio, hoje 95% da nossa operação, e vai ser, assim, nossa decisão estratégica é que isso se mantenha. Hoje é 95%? 95% é canal de distribuição. A gente tem corretores, a gente tem modelos digitais, né? Fintechs, PropTechs, mercado imobiliário tradicional. Então, assim, Legal. 5% para nós hoje é o canal proprietário, é o B2C. A gente tem direito a fazer isso, mas a gente usa muito essa história para laboratório, para entender o canal, para testar as campanhas. E o que a gente extrai de melhor resultado dali, a gente traz para o nosso parceiro. Então, assim, a gente começa a entender cada vez mais o que de fato é a persona consumidora da Flix. Quem que é ali um recorte super detalhado do que está sendo mais efetivo com relação a campanhas. Putz, é Google, é Facebook, o que funciona mais, a gente traz para o canal.
Ó, você tem... Vamos fazer um recorte na tua base? Aqui é a maior conversão da Flix hoje. Vamos trabalhar aqui. E assim, isso pra gente tem feito muito sentido. E mesmo a gente estava conversando antes, né? A gente tem indicadores super controlados no B2C. Super. Mas assim, nunca foi a nossa estratégia core. Nossa estratégia core é construir uma melhor proposta de valor, uma melhor experiência e jornada possível para o nosso canal parceiro. E aí, a gente tem vários corretores dentro da base já. A nossa parceria com a Tex começando de uma maneira super interessante e eu tenho certeza absoluta que a gente vai vingar demais aqui porque a gente tem a mesma essência, né, Sim. de entregar um melhor formato para o canal, para o corretor e isso fazer com que o corretor se sinta mais confortável em vender o nosso produto. Então, assim, isso para a gente nunca foi diferente. Nunca foi, ah, não, putz, vamos começar a vender no B2C, ah, nossa, o CAC tá na lua, não, não, Volta, vai... não. Por que Flix? Acho que é um nome fácil de você falar, pronunciar e traz o conceito de simplicidade, de flexibilidade, de facilidade. Legal. Eu acho que a gente procurou um nome muito fácil, né? É, principalmente de você se identificar, né? E a construção da nossa marca tem um desafio grande ali, né? Porque a nossa logo ela é uma casinha, Sim. né? E foi construído mesmo a marca pensando no residencial. A gente está imaginando que como a gente vai Como é que eu faço? transformar isso, né? Como a gente transforma a Flix Legal, legal. numa seguradora multiproduto. Mas eu acho que foi muito pela facilidade da pronúncia e o que traz de simplicidade na nossa marca. A gente quis ser simples, porque a nossa assinatura de marcas de marca, né, simples e Flix. Tem que ser simples. E isso em todo o nosso conceito, né? Hoje a gente gosta muito desses dados, né? A Flix hoje, por ser nativa digital, a gente tem um foco muito grande em tecnologia e dados e o acompanhamento de toda a jornada do nosso parceiro ou do nosso cliente final. E tem um estudo que a gente faz lá dentro de tempo de contratação. E o quão fácil a gente está deixando para o cliente final entender o nosso produto e consumi-lo. Tá. Pra você ter uma ideia, Emir, em junho a gente teve um tempo médio de contratação na nossa plataforma de 38 segundos. Então, em 38 segundos, a pessoa De ponta a ponta. de ponta a ponta. Contrata o produto residencial. E aí você tem as facilidades, porque a pessoa contrata, ela imediatamente ela pode usar uma assistência se ela quiser. A gente tem que começar a confiar mais no nosso consumidor. Se ele está contratando para usar uma assistência e depois ele vai cancelar, tá tudo bem. A gente, assim, nas nossas safras, né, na nossa análise de cohort, o nosso possível churn começa depois de 4 meses. Por alguma situação específica. Mas você tem que dar esse voto de confiança. Ah, não, mas como assim? Você não tem carência nenhuma? Não, como carência? Eu quero que o cara use o meu produto. Eu não quero que ele fique esperando 30 dias para poder usar, porque ele está precisando. Né? É o senso de necessidade. A maior parte das pessoas que eu conheço que dividiram comigo, contrataram residencial, contrataram por uma necessidade específica. Cara, preciso de tal coisa, preciso de um chaveiro, preciso de um desentupidor, preciso... Puta, vou contratar o seguro e usam e têm o seguro até hoje. Sim. Então, e normalmente, dentro desse churn, desse período de 4 meses, é o segurado que usou ou que não usou? Você tem de tudo. Você tem quem já está procurando pela proteção, quem está procurando por uma necessidade de um serviço. Você tem diversos fatores de entrada, diversos fatores de saída também, que a gente obviamente trabalha sempre para melhorar cada vez mais esse movimento de saída. A gente tem um índice de perda muito pequeno, graças a Deus, porque eu acho que a gente consegue se comunicar muito bem com o cliente e eu acho que o cliente entende esse nosso propósito de nós estamos aqui para ajudar.
de fato. Porque, assim, você está contratando o produto para se proteger, ou você está contratando o produto para se proteger e utilizar-se de um benefício. Usa. Faz uso disso, né? Eu não vou desaparecer. A gente tem uma régua de comunicação que, assim, a gente está sempre falando com o consumidor. Porque, às vezes, você tem uma cobrança de R$ 9,90 no seu cartão de crédito, pode ser um valor muito baixo no teu consumo. E, às vezes, você pode esquecer. Aí você tem uma emergência e chama um chaveiro. Sim. Da hora que você lembra que você tem o seguro, você vai ficar tão bravo. Né? Porque fala, putz, paguei aí, sei lá quanto R$ 150 é mais ou menos 1 ano e meio de seguro. Então a gente se comunica com o cara, a gente fala com o cara. A gente lá na Flix, nosso cliente ativo não é o que paga. Nosso cliente ativo é o que usa o produto, de alguma maneira. Ou ele usa uma assistência, ou ele se relaciona através de alguma rede social, ou ele abre um chamado de uma dúvida. A gente tem essa classificação ali e a gente dentro de casa tem ali quem é o verde, né, que é o cara que está se relacionando bem com a empresa, quem que é o amarelo, que putz, faz uns 20 dias que ainda não teve nenhum movimento, quem que é o vermelho, que faz 1 mês e meio que não se relaciona. Então, assim, o ativo, de fato, não é o que está pagando, é o que está se relacionando. Esse vai demorar muito para sair ou nunca mais vai sair da nossa estrutura. Esse é um aprendizado enorme para todos os corretores, para nós aqui na Tex, né? A gente fala bastante que é ruim o cliente que abre um monte de chamado, ele está com muita dúvida e a gente precisa chegar junto e ajudar e tal, mas é pior ainda o que não abre nenhum, o que deixa de se relacionar com você, né? Então, só vou falar com o meu segurado daqui a 12 meses, quando eu for renovar, eu só lembro ele que ele tem que gastar, ou chegou perto do período de férias, para ele fazer uma revisão que o seguro dele já tem, fazer ele usar, ele perceber valor do seguro, né? Eu assim, falam muito sobre a cultura do brasileiro com relação ao consumo de seguros, né? Sim. Isso é uma mística que eu acho que a gente tem que começar a tentar acabar com essa história, né? Porque assim, o que é cultura na nossa concepção? É você ter acesso a um produto de qualidade, você ter uma experiência positiva, você resulta em cultura. Então você ter uma somatória entre você ter acesso, conhecimento, mais uma experiência positiva, você vai criando cultura. Então assim, a pessoa precisa utilizar daquele produto para entender os benefícios reais que tem aquilo, né? Então assim, a gente precisa estar perto, a gente precisa desenvolver conteúdo, né? E eu acho a iniciativa da Tex com relação ao desenvolvimento de conteúdo, o que a gente está gravando hoje, todas as lives que são feitas, isso é um movimento de conscientização, é um movimento de cultura, aculturar, né, as pessoas ao consumo do produto. Eu acho que se todo o ecossistema se movimentar nesse sentido, a gente cria essa famosa cultura que todo mundo fala. Mas na nossa concepção é isso. Eu acho que é gerar um conhecimento, gerar informação suficiente. E aí, se tiver que responder a 30 chamados, vai responder, porque as pessoas estão querendo entender, com acesso, né? Você desmistificar a história do preço e com uma experiência positiva. Você tem uma experiência legal de contratação, de utilização, você não tem barreira de entrada. Putz, eu vou contratar o produto agora, eu vou usar daqui a 30 dias. Não, mas eu preciso usar amanhã. Usa. Fantástico, fantástico. Hoje, a gente falou bastante, né? Teve um episódio aqui com o Zé Prado, que é cofundador e CEO lá do InsurTech Brasil. E eu acho que tem um card em algum local dessa tela e contaram que é no canto inferior direito. E tem um card que dá para assistir o talk com ele. E ele falou bastante sobre investimento no mercado, sobre as rodadas, sobre a visão, o que tem de melhor, o que tem para evoluir dentro do mercado. Eu não sei quais números para vocês são públicos, assim, quantidade de clientes, os aportes que vocês já receberam, e o que você enxerga que pode melhorar para esse ecossistema, para que a gente possa evoluir com ele.
como que foi essa jornada para você, né? Como que, desde se tornar, a partir do momento que você se tornou seguradora, como as coisas se deram, né? A abertura para captar recurso, o que no mercado você encontrou de dificuldade que você acha que os próximos anos podem trazer de benefício? Com certeza abriram muitas portas, né? Eu acho que o mercado de seguros global tem se revolucionando muito e o acesso a capital tem sido muito efetivo. Você vê as insurtechs ao redor do mundo inteiro levantando grandes volumes de dinheiro, né, para investimento. Sim. E no Brasil e América Latina não foi diferente. A gente teve um 2020 e 2021 muito movimentado para as insurtechs. Nós tivemos uma primeira rodada que a gente fez no ano passado, aonde a gente estava ainda pré-operacional, e isso para nós foi um investimento super importante para a gente ter essa primeira fase de crescimento, né? A Flix, a gente tem uma governança e uma estrutura de crescimento super sustentável, né? Isso para a gente traz um benefício de longo prazo, né? Para a gente conseguir, com todas as questões regulatórias que a gente tem, né? Crescer de uma maneira sólida. 2021 foi fantástico, assim, né? Para quem queria ter acesso a capital. Eu acho que você tem alguns outliers ali de grandes volumes de dinheiro, que agora Sim. a conta precisa fechar, né? Não tem almoço grátis. Você precisa apresentar resultado para o acionista, você precisa apresentar todos os resultados que foram projetados naquele plano de negócio, porque aquele plano de negócio foi o plano de negócio que constituiu no possível valuation da tua empresa, então você precisa apresentar resultado agora, não tem mais o que você recorrer. 2022 tem sido um ano desafiador, bastante para acesso a capital, né? Alta de juros, todo a transformação macroeconômica que o mundo está vivendo fez com que as estruturas de capitais de risco se seguraram um pouquinho, estão com menos apetite, né? Mas é um período de oportunidade também, né? Você vê alguns investidores estratégicos ainda olhando, ainda acompanhando, ainda querendo fazer parte desse ecossistema de seguros. Eu acho que depois das fintechs, né, o mercado de seguros é de fato... Você tem o mercado de PropTechs também que tem uma evolução constante, mas o mercado de seguros é um dos principais, tem saúde também. Então você tem os mercados exponenciais aí. Eu acho que 2022 vai ser um momento de readequação, né? E de recalcular as rotas aí, tanto de investimento quanto de crescimento sustentável. Ainda tem oportunidades, ainda tem conversas interessantes acontecendo, mas eu acho que 22 vai ser um ano bem mais ou bem menos atrativo a capital do que foi 21 e 20. Menos eufórico, mais racional, né? Completamente. Do seu MBA, intercâmbio na Aon, o que você conheceu no mundo que você ainda não viu aplicado no Brasil, ou grandes diferenças que te chamaram a atenção sobre o consumo do seguro? Eu acho que, assim, você pega mercados mais maduros, né, europeu, americano, as estratégias e as estruturas de distribuição de produtos pessoa física, né? É aquilo que eu estava comentando dos números de Affinity nos Estados Unidos. Então, você crescia 0,5% numa operação, era bilhões de dólares de prêmio arrecadado. Eu acho que isso, obviamente, passa por toda a famosa cultura de uma sociedade, né? Da consciência da proteção que você, de fato, tem nos países mais maduros, de uma forma mais consistente. Eu acho que no Brasil a gente precisa trazer facilidade, trazer
cada vez mais acesso, eu falo muito isso, né? E não quero ser repetitivo, mas você tem que trazer as pessoas para o mercado. Eu lembro que no desenvolvimento da Flix eu conversei com uma pessoa, pô, super experiente de um banco, que ele estava desenvolvendo a área de seguros desse banco, e ele falou que ele ia colocar um produto ali centavos. Ele falou, puta, eu tô tomando porrada do board do banco inteiro, mas eu vou colocar porque eu preciso trazer essa pessoa para o mercado. A hora que ela estiver dentro do mercado de seguros, aí eu, depois de um certo tempo, eu oferto um outro produto e ela já vai estar mais confortável em contratar. É. Então eu acho que falta isso, falta a gente simplificar o acesso aos novos entrantes dentro do mercado. E eu acho que é isso, assim, o que você vê de desenvolvimento lá fora, das distribuições em massa de produto, da geração de conteúdo e conhecimento, é o que a gente tem que trazer para cá, evoluir cada vez mais. E a história do dar acesso não é só para o segurado final, é para canais. De que maneira que a gente potencializa a distribuição nos canais. Uhum. No nosso caso, com tecnologia e dados. Né? A gente tem toda a estrutura de remuneração, tudo no by the book. Né? Tudo no... Mas assim, o que a gente de fato traz para o canal de distribuição, para ele ter mais agilidade e a possibilidade de escalar, é tecnologia e dados puro. Fantástico. Eu converso bastante com o Dória e com o Zé Prado, né, que eles fazem os eventos mais importantes, mais relevantes no país para o mercado de seguros. E porque assim, via de regra, e em qualquer evento, em qualquer mercado, a gente tem as pessoas falando e contando muito sobre como tudo deu certo. Você fala, né, se a gente fosse... Aqui você contou altos e baixos, momentos, dúvidas, mas normalmente as pessoas contam assim, parece que você saiu dos seus 17 anos sabendo que você ia ser cofundador e CEO de uma seguradora. E não é assim. Então eu sempre gosto de ouvir os erros, aonde eu errei, né? O que eu fiz que eu entendi que ali era algo a se aprender, né? E qual foi o teu último erro? Qual foi a última oportunidade aí que você entendeu alguma coisa nova, né? Aprendeu quebrando a cara com algum erro? Olha, eu vou te falar que, assim, alguns, né? A gente erra, mas a gente tem que, né, aprender rápido com o erro para... Sim. E eu... É quase diário, né? Não, deve ser diário. Dependendo do ritmo. É. Deve ser diário. É que a gente demora um pouco para aprender, mas deve ser diário. É isso. Mas você sabe que, assim, o começo da Flix foi muito desafiador com relação à estrutura de acesso a capital, né? A gente tinha em mente constituir a seguradora aos sócios e depois a gente buscar capital para crescer. Tá. E eu acho que esse é o grande desafio do empreendedor, né? Você tentar convencer alguém que o teu negócio é interessante, que o teu negócio é legal e tomar porrada pra caramba. Porrada, 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 que você fala assim, pô, calma, tá tudo bem. Eu só tô querendo te apresentar um negócio. E isso vai te trazendo casca, né? Assim, você erra em alguns pitches que você fala, puta, ali eu não podia ter errado, eu tinha que ter essa informação mais sólida. Então, esse acho que são, dentro dessa jornada de Flix, Sim. de intensos últimos 2 anos, esse foi um ponto que a gente sempre tentou evoluir muito, né? E a gente, obviamente, que evolui, mas aí ainda a gente vê algumas situaçõezinhas que, putz, a gente poderia melhorar. Mas eu não sei se é um erro, mas eu acho que poderia ser uma falta de visão nossa, que a gente acabou realizando isso há pouco tempo atrás, né? A gente construiu uma proposta de valor de um produto mirando sempre o segurado.
Tá. Né? Então, assim, o nosso produto tem que ser muito bom para esse cara. Ele precisa se sentir bem, confortável, confiante, ele precisa ter uma experiência mais positiva, a gente precisa estar sempre perto dele. E a gente sempre teve esse foco, objetivo, obsessão, né? Beleza. Então, tudo que a gente faz lá dentro, em todas as nossas dailies, em todos os nossos fóruns, a gente levanta as possibilidades de melhoria para o consumidor final. Beleza. Então, aqui, essa preocupação constante, ela acontece, maravilha, e é a evolução do client-centric, é isso que vai ser. Aí eu olho aqui para o meu canal de distribuição. Pô, como é que eu estou ajudando ele? Então eu estou trazendo tecnologia, eu estou trazendo dado, eu estou trazendo um produto acessível. E o que eu quero dele? Que ele venda. E qual que é a minha preocupação com ele? Que ele venda. E qual a dor dele? Não tenho ideia. Como é que eu faço com que o meu produto seja efetivo e eficaz para esse canal, atender as dores do canal em algum sentido? Meio maluco isso. Interessante. Porque assim, a gente tem, sei lá, uma empresa que emite boletos e tem uma inadimplência muito grande naquele boleto. Como é que a gente ajuda a essa empresa a diminuir a inadimplência que ela tem através do meu produto? Então, assim, eu estou olhando a dor do canal. Isso era uma coisa, Emir, que para nós a gente não observava. A gente começou a fazer isso agora. A gente tem mais de 40 canais de distribuição, muito interessante, parceiros, que a gente está sentando com cada um agora falando assim, cara, me fala qual que é a dor. Assim, eu vi uma palestra um mês atrás que o cara falou assim, pô, para de perguntar qual é a dor, pergunta qual que é a alegria do cara, não sei o que, eu fico com esse negócio, quando eu falo a dor eu lembro da palestra. Eu deveria estar Mas assim, não a dor, mas qual que é o teu desafio? O que você precisa fazer? Ah, eu sou uma conta digital, eu preciso abrir conta. Pô, é um desafio. Como é que eu posso te ajudar a você abrir mais conta? Pô, vamos criar algum benefício através do meu produto? Vamos criar uma facilidade, uma porta de entrada mais simples? Ah, eu sou um banco, uma conta digital, eu preciso ativar a conta. Então, assim, hoje o nosso objetivo, dentro da nossa área de parcerias e clientes, é entender qual que é o desafio do parceiro. Porque a gente colocava tudo na mão do cara e falava assim, putz, agora vamos lá, temos um plano de negócio, vende aí. Pô, mas se eu não estou conseguindo nem fazer o meu, como é que eu vou conseguir fazer o teu? Sim. E a parceria é um pouco disso. Eu acho que esse erro eu me identifico também. Interessante mesmo. Porque a parceria também é isso, né? De alguma forma você sentir as dores do outro, né? Bom, quero que você... Combinamos que a gente precisa vender para todo mundo estar feliz? Combinamos. Então vai lá, se vira com o seu que eu se viro com o meu. Não tem sentido, acabou. Né? Aí não é parceiro. Aí não é parceiro. Não é parceiro, porque assim, o que eu estou te oferecendo? Um produto, uma ferramenta para você vender, e aí eu saio e vou te cobrar só o resultado. Zero, parceiro. E você tem um universo de informação que pode ajudar ele. Ele tem um universo riquíssimo de informação. Quem são os caras que não compraram? Por que eles não compraram? Qual o produto que hoje eu não atinjo, mesmo tendo produtos com tanto apelo? Então, todo mundo jogar junto, né? Junto mesmo, né? Eu acho que, assim, era um erro da gente não conseguir visualizar isso, mas acho que agora... foi o erro mais recente, tá? Que a gente identificou na nossa estratégia e falou assim, a gente precisa mudar isso e vamos fazer desse jeito. É muito legal. Os erros são muito ricos, né? Às vezes a gente foge e se envergonha, às vezes, né, dos erros, mas eles são as grandes oportunidades, né? Felipe, vamos para o nosso minuto final aqui. Bora. Então a gente faz um bate-bola aqui rápido com algumas perguntas e para conhecer mais a pessoa, né? O que guarda
o Felipe executivo, o que é o dia a dia dele, né? O CPF. Conta aí, o que foi um lugar inesquecível que você já foi? Cara, Emílio, assim, eu gosto demais de viajar pelo Brasil. Eu sou um fanático pelo Nordeste, né? Então, assim, tudo que é Nordeste, Bahia, tudo ali eu gosto muito. Sul também, eu tenho família que foi morar em Curitiba. Curitiba, para mim, é uma cidade que, putz, eu adoro, eu me sinto em casa, principalmente pela família que a gente tem ali. Cara, mas sabe quando eu recebi esse roteiro aqui, eu fiquei pensando, e tem um lugar que não é no Brasil, mas um lugar que me impactou demais, assim. É um lugar na Itália, chama São Frutuoso. Fica perto de Portofino. E assim, não é o lugar em si, mas é uma imagem, tem uma imagem submersa do Cristo. Fica acho que 15 metros de profundidade. Sabe uma imagem que não sai nunca da tua cabeça? É aquele lugar. Você faz você pega um snorkel ali, faz um mergulho, de repente você tem o Cristo Redentor a 15 metros de profundidade, Caramba! do nada, assim, num ambiente a cor do mar é azul marinho, assim, é uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça, aquela imagem que eu tive. É, E é um então, silêncio, né? É um não, mergulho, deve é, ser uma imersão é, no... é, é uma loucura. É uma loucura, assim, para quem tem a Caramba, sua religião, ou não sim. também, mas é assim, é um lugar que me marcou. Mas assim, eu sou Brasil Futebol Clube, puta, quanto mais eu puder conhecer de lugares aqui no nosso país, eu amo. Fantástico. Minha família é de Recife, né? Então, desde muito pequeno a gente vai bastante para lá, mas Alagoas foi um dos lugares que eu me apaixonei, assim, achei incrível. O povo no Nordeste, né, as pessoas Ah, são o grande diferencial, além do lugar ser lindo, mas o toque, a proximidade. família da minha esposa, ela é inteira de Fortaleza. Aham, que legal. E assim, família grande pra caramba. É chegar em Fortaleza e sair de Fortaleza dando risada, o Muito povo. engraçado, muito. Nossa, é muito legal, muito bom, muito bom. E Felipe, um momento marcante. Cara, eu acho que o nascimento dos meus filhos. Para Quantos quem. filhos você tem? Três. Para quem tem filho, É, isso aí assim, é inesquecível. Cada um na sua particularidade, na sua situação, no seu momento. Eu tenho filho mais velho, né, de 13 anos, aí eu tenho filho de 3 anos e tenho uma filhinha de 2 anos, filha da filho da pandemia. pandemia. Então você imagina toda a gravidez da minha esposa ao longo da pandemia. Ela nasceu em agosto de 20. Então, assim, o nascimento do filho é algo assim, É transformador, né? eternizado. Putz, grilo. E um sonho realizado? Eu acho que constituir a família que eu tenho. Assim, putz, meus pais estão juntos há 60 anos, que tem uma história que eles falam que eles começaram a namorar com 10. Não sei se isso aí é Caramba. verídico ou não, mas acho que eles davam a mão lá Eles eram vizinhos, né? Aham. E são, pô, Puta, que um fantástico. baita exemplo, assim, Qual, né? qual o nome dos seus pais? Manuel Carlos e Hortência. A gente falou bastante dele e não tinha falado o É nome dele. verdade, é verdade. Então, assim, acho que pô, ter a família que eu tenho, e isso aí vale mais do que qualquer coisa, Qualquer né? coisa. Qualquer coisa. E um sonho que você quer realizar? Olha, eu acho que é deixar, tanto no meu lado pessoal e profissional, é deixar um legado para os meus filhos, deixar um exemplo para os meus filhos. E pro lado profissional é deixar uma história bem feita no mercado de seguros. Eu acho que eu nunca imaginei que
faria tanto sentido para mim, como um profissional, trabalhar num mercado que pudesse de fato impactar a vida das pessoas. E isso tem uma coisa que o Marcão, meu sócio, ele começou na Flix como investidor anjo e depois ele se transformou num executivo da empresa. E hoje em dia, porra, faz toda a diferença na empresa. Que quando ele veio investir na Flix, ele falou assim, pô, você sabe que tem um sentido de pessoas aqui nessa empresa e no produto e no mercado que eu nunca tinha entendido. Isso me chamou muito a atenção, sabe, Emir? Assim, de que maneira que a gente pode fazer de verdade diferença na vida das pessoas, né? Então, esse acho que é um sonho que eu quero realizar, de deixar essa história marcada dentro de um mercado tão importante e tão impactante na vida de todo mundo. Fantástico. Um livro, Felipe? Cara, você sabe que um dos últimos livros que eu li foi o Na Raça, do Benchimol, né? E para quem tá empreendendo, cara, putz grila, aquilo ali é aula, né? É aula. Puta, o que aquele cara tomou de porrada, o que aquele cara tomou de não. Altos e baixos, ferrado. E nunca deixou de acreditar no negócio dele, assim. Porra, de novo, tomando porrada de investidor, montanha-russa, ladeira abaixo, mudança de cidade, ficar longe da família, ter que se sacrificar. Então, assim, para quem está no momento de empreender e entender a realidade do empreendedor, cara, para mim, eu acho assim, é um dos últimos que eu li. Eu tenho lido muito sobre negócio, assim, sabe? Minha mulher fica um pouco brava, né? Porque ela fala, pô, você não desliga em nenhum momento, né? Você acorda falando de negócio e vai dormir, porque eu leio na hora de, né? Um pouquinho antes de dormir. Vou começar a ler algumas coisas menos negócio. Deixar um recado aqui pra ela. Mas esse livro foi muito legal, cara. Foi muito legal. Qual o nome da sua esposa? Renata. Renata. Eu às vezes que eu paro para ler alguma coisa que não tem a ver com isso, eu tenho um sentimento de cobrança, assim, que fica, puta, cara, mas tenho tanta coisa para ler, podia estar lendo aquilo. Sua cara, você não desliga. A última, eu tenho um livro que eu comprei agora, que são de 3 sócios do Guilherme Benchimol na XP, que saíram da XP em algum momento e eles montaram outros business e eles escreveram um livro juntos também. E aí, a última leva que eu comprei, minha esposa abriu ali, e falei, pode abrir, são livros que eu comprei. Ela falou, pô, mas é tudo de negócio, não tem nenhum, assim, tipo de ficção, você não quer ler outra romance, não sei o quê. Eu falei, eu vou começar a ler alguma coisa menos business, que parece que a gente vai ficando para trás, né? É difícil, né, cara? É que acompanhar tudo é duro, acho que é uma autocobrança cada vez menos necessária, viu? Acho que a gente tem que entender que acho que o consumo de informação e de conteúdo, ele vem de uma maneira... Eu tenho um CTO dentro de casa lá, que é nosso sócio, que aí é difícil competir, porque o cara gosta de ler, se aprofunda em umas coisas assim que... Um dia a gente vai ter oportunidade de bater um papo, assim... de consumo de Você pode estar consumindo o quanto for, você acha que você não está nem perto, exatamente, né? Exatamente. E um filme, Felipe? Você sabe que eu peguei um recente que eu vi, que é aquele Arremessando Alto. Sim. Do Adam Sandler, né? Cara, que mensagem interessante aquela parada, né? Esse eu ainda não assisti, eu vi bastante gente escrevendo sobre ele. Assim... impressionante, porque ele é um cara de comédia, né? Fez alguns filmes um pouco mais drama, mas é um cara tipicamente de comédia. Um filme... Ele gosta muito de basquete na vida real, né? Um baita fã de basquete. Cara, mas a mensagem do filme, assim, é livro de autoajuda por 10 anos, né? De resiliência, de persistência, de
você acreditar naquilo que você, de fato, enxerga como potencial, você fala, meu, até o fim, custe o que custar, sem suporte, sem ajuda, eu tô acreditando. E o bacana do filme, que não é acreditar, é um paralelo, vamos falar, puta, o livro que eu citei aqui, ele estava acreditando no negócio, né? Tá. Pô, vou desenvolver aquilo e vou fazer o negócio acontecer. E no filme, sem dar spoiler, ele acredita na pessoa. Então, assim, eu vou investir a minha vida em você, amigão. E eu sei que você vai dar resultado, né? Resultado para a pessoa, não é para Pra ele ele. só. Para ele foi consequência na parada. Eu acho que isso é o mais interessante. Para ele foi consequência. Ele conseguiu fazer aquele cara. Pô, eu tô falando mais, eu não vou dar spoiler. Mas Eu já assim, tô curioso. é um baita, Pô, que filme. fantástico. É um baita filme. E quem que você tem como ídolo? Você tem algum ídolo? Pô, velho, meu pai. Cara, assim, é muito legal a história porque ele que idealizou o que é a Flix. Ele que me tirou de uma certa zona de conforto que eu tava, ele que de alguma maneira proporcionou o Marcão a entrar no mercado de seguros e se tornar sócio de uma seguradora. E a gente estava, coincidentemente, estávamos juntos no dia 9 de outubro de 2020. Tá. Foi uma quinta-feira à noite, a gente estava reunido na casa do meu cunhado, num jantar, e, e foi a noite que a gente recebeu a informação da SUSEP que a gente tinha sido aprovado. Não, a gente não estava reunidos ali para comemorar nada, a gente estava reunido para outra coisa. Aí, a hora que eu recebo a informação, eu entro no site da SUSEP, tá nosso nome ali, aí é uma Puta baita vida. alegria. E ele chorando pra caramba, ele falou assim, caramba, quando eu imaginei que eu ia ser sócio de uma seguradora? E um cara, na época de 70 anos, falei, amigão, imaginou, porque você construiu essa parada, agora nós vamos ter que fazer acontecer. Mesmo que mais secretamente em algum momento você. Que Assim, eu acho que fantástico, cara. a vida te leva por esses caminhos. E ele, pô, é um exemplo pra mim de tudo, de vida pessoal. A vida inteira foi empreendedor, então assim, não tinha como eu ser minha vida inteira executivo, não ia conseguir, né? Então, eu sou Manuel. Fantástico, fantástico. E uma frase, Felipe, te define ou que você gosta? Cara, você sabe que eu, eu me identifico com várias situações, mas coincidentemente, eu tava zapeando ali no meu Instagram e aí uma amiga minha colocou uma frase muito boa que eu falei assim, eu vou levar essa aqui. Junte-se aos bons que você vai ficar melhor. Cara, não tem nada de profundo nessa parada, mas é uma coisa que eu me enxergo muito, que eu sou um cara muito de time, né? Hoje, as pessoas que estão junto comigo na Flix, elas estão construindo a história de uma empresa, né? E é o que eu falo sempre para eles. Toda a nossa liderança, cada um é responsável por aquilo, cada um é responsável por construir a empresa, cada um é responsável por transformar o mercado junto comigo, junto com o Marcão, junto com o Manuel. Então, assim, a gente tem um senso de time ali dentro muito legal, assim, de, porra, de porradaria, de discussão, de construção. Então, assim, eu tento me juntar aos bons, né? E junte aos bons que você vai ficar Melhor. melhor. Então, assim, eu acho que é isso. Para mim é você estar perto de boas pessoas, de gente que, pô, tem um propósito de vida interessante, que tem uma história legal. A gente tem muita sorte de ter as pessoas que a gente tem na Flix hoje, cada um, assim, a gente tem os encontros nossos mensais, quinzenais,
Ainda a empresa é no modelo de remote first, né? Então, assim, a gente tem galera espalhada pelo Brasil inteiro. Mas a gente se sente muito perto quando a gente entra no nosso ambiente virtual ali, no nosso metaverso ali. Então, assim, são pessoas que estão fazendo aquilo junto comigo, com o Marcão, com meu pai, como se fossem delas. Então, assim, eu tenho uma baita satisfação de poder fazer parte desse time. Fantástico. Felipe, obrigado. Obrigado pelo papo bom. pelo papo. Que seja a primeira de muitas, né? A gente vai ter outras conversas. Se você ainda não conhece a Flix, procure conhecer, baixa o aplicativo. Tem aplicativo, né? Tem aplicativo. Baixa o aplicativo, entra no site, segue no Instagram, acompanha o conteúdo deles. Muito legal o conteúdo deles, eu sempre mando aqui para nossa equipe de marketing. Acho muito bom. E o Felipe é o ponta de lança, né? A pessoa que talvez mais apareça, mas de um time fantástico que está construindo a história do seguro no Brasil. Então, a gente sempre tem que dar espaço e apoiar as pessoas que fazem a diferença e que topam vir e compartilhar. Então, obrigado mais uma vez, parabéns a todo mundo, parabéns ao seu Manuel, e que eu não conheço, mas já admiro. Vamos conhecer. Cara fantástico. E acompanhem os próximos episódios aqui do Tech Talk. Deixa o like, não custa nada para você e faz uma baita diferença para a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, o pacote completo. E a gente está aqui nas próximas. Se teve algum termo que a gente mencionou aqui que você não sabe o que é, gostaria que a gente explicasse ou trouxesse algum conteúdo sobre isso, pode deixar nos comentários que a gente faz. E é um prazer ter a audiência de vocês. Obrigado. Valeu, Felipe. Obrigado. Obrigado a você.